livro do Evangelho de Marcos, é justamente este mesmo pedaço do Evangelho, tem uma palavra fundamental para a gente poder trazer para esta noite. Jesus proibiu de dizer isso a alguém, né? Então, toda a nossa vida, meus amados irmãos, toda a nossa vida se resume em caminharmos com Jesus. Não adianta não ser cristão sem caminhar com Jesus. Diga para a pessoa que está falando assim: precisamos caminhar com Jesus. Precisamos caminhar com Jesus. Porque se a gente não caminhar com Jesus, com quem é que nós estamos caminhando? É ou não é? Se a gente não caminhar com Jesus, pode ser que nós caminhamos, por exemplo, do lobo mau, que tirou a chapéuzinho vermelho do caminho. É ou não é? E muitas vezes tem muitos lobos nos tirando do caminho, não tem? Olhe para a pessoa mais uma vez, a cara da riqueza, e diga para ela assim: precisamos caminhar com Jesus. Precisamos caminhar com Jesus. Porque quando não caminhamos com Jesus, caminhamos com o lobo mau. E o inimigo só vem para matar, roubar e destruir a nossa fé. Não é? Mostra uma cara de fé para a pessoa que está do teu lado. Olha só. Você já viu tanta fé, gente? Está parecendo um punho. Ou cafeteira, né? Somos um povo de fé. Vamos dizer isto? Somos um povo de fé. De novo. Somos um povo de fé. Porque caminhamos com Jesus. Porque caminhamos com Jesus. Desde o começo. Desde o começo. Opa! Desde o começo somos um povo de fé porque caminhamos com Jesus. Vamos lá. Somos um povo de fé porque caminhamos com Jesus. E assim como os discípulos caminharam, mas caminhar com Jesus não é suficiente. Precisamos dizer ao mundo quem é Jesus. Quem Jesus é? Jesus faz esta pergunta aos discípulos há mais de 2000 anos. Faz. Quem diz que eu sou? Não é? E hoje ele pergunta a cada um de nós: quem diz o mundo que eu sou? Na sua casa, por exemplo. A gente fala de tudo, não fala de tudo? Eu vi que há pouco tempo atrás as pessoas falavam mais do Félix do que de Jesus. Onde foi? Até eu, quando estava vendo, estava me contaminando um pouco. Não é? Você vê quando a gente troca Jesus pelo Genésio? Quem é Jesus para nós? Meus amados, hoje ele faz a pergunta: quem você diz que eu sou? O Jesus que você prega, presta atenção, é o mesmo que você vive? Porque de vez em quando a gente prega o Jesus, gente, a gente nem sabe quem ele é. Não é? Prega uma coisa e vive outra. Não, verdade ou não é? De vez em quando a gente não somos um pouquinho artistas. Aqui dentro todo mundo, na verdade, tem um Jesusão daquele. Mas e lá na sua casa? E lá no seu dia a dia, no seu trabalho? Não é? Naquele ônibus que você anda, naquele metrô que você toma, no trem. Tem muita gente se usando aqui, que pega aquele trenzão recheado, parecendo sonho. Será que é o mesmo Jesus que você fala, você vive? Porque precisamos muitas vezes. Jesus não se refere simplesmente em dizer apenas com palavras quem ele é, mas ele quer com gestos e obras. Não é só palavra. Diga para você: Jesus não quer só palavra. Quer gestos, quer obras, para depois a gente falar de Jesus. Porque não adianta falar uma coisa. Não é? Você já ouviu alguma frase assim? Não sei o que faz tanto na igreja. Já ouviu? Quem fala isso? Não são os de casa? Não é? Vai na missa para não sei fazer o quê? Você já ouviu isso? Então, fica difícil. Então, Jesus que você está falando não é o mesmo que você está pregando. É ou não é? Porque quando as pessoas dizem isso pra gente, é porque a coisa está meio feia, está meio roxa. Você não está passando aquele Jesus, ó, aquele Jesusão legal, aquele Jesus, na verdade, que tem confiança de chamar seus discípulos às águas
em Jesus o que você não vive. Passe sempre o Jesus que você possa viver. É porque de vez em quando Jesus que a gente vê, você é aquele super-homem, é ou não é? O nosso Jesus não precisa ser aquele super-homem, não. Porque de vez em quando, gente, a gente também está fraco, não está fraco? O que Jesus disse para Pedro? Quem lembra a frase? Hã? Pedro, eu orei por ti, para que a sua fé não desfaleça. E olha o que ele disse, né? Tu és o Cristo, eu orei por ti, para que a sua fé não desfaleça. Nós não falamos de fé quase agora? E a coisa mais fácil que se tem na vida é desfalecer-se na fé, é enfraquecer, sabe? É desanimar. Sabe a coisa mais fácil que tem na vida é você desanimar dos caminhos de Jesus? Não sei porquê, mas ela não é. A gente se desanima da igreja tão fácil, de uma pastoral tão fácil, de um amigo de Cristo tão fácil, mas no mundo a gente não desanima. Então, meus amados irmãos, nós cristãos somos destacados. Olha a palavra, gente, essa palavra é forte. Nós cristãos somos destacados no mundo por amarmos uns aos outros. Quando eu recebo, por exemplo, um chocolate, eu pensar no freio. Os nossos gestos, meus amados irmãos, se destacam no amor, não naquilo que a gente faz, não numa pregação poderosa. Eu posso pregar poderosamente e não viver o que eu estou pregando, porque é fácil amar. Se fosse, todo mundo amaria uns aos outros. Não é? No andar da carroça sempre não tem alguma coisa que a gente se decepciona? Tem ou não tem? Mas por que, gente? Porque nós não trabalhamos não exercitamos o nosso amor. Então nós vamos nos destacar pelo amor que nós temos. Eu não falei para você da dificuldade do medo? Não falei na credencial que o medo nos bloqueia? É ou não é? Quando você tem até vontade, mas de vontade diz que o inferno está cheio de situação, não tem um ditado assim que diz? Que de boa vontade o inferno está cheio? Mas o medo te impediu. O medo, infelizmente, não fez com que você pregasse Jesus que você acredita, porque nós nos destacamos pelo amor. Assim que as pessoas sabem, é assim que as pessoas sabem a quem nós seguimos. Você já pensou que às vezes você não precisa falar de Jesus para as pessoas saibam que você o segue? Não precisa falar para as pessoas saberem que você o segue. Basta os seus gestos e atos. Porque de vez em quando, gente, aqui na igreja, cura o pescocinho assim, ó. Faz assim com o pescoço assim, aquela cara de anjinho. Faz todo mundo assim, ó. E em casa, de vez em quando, ó. Foi fraco, não foi? Ou? Não é assim? Pra como faz? Vocês não estão fazendo isso. Eu acredito em vocês. Vai falar, vai na igreja fazer o quê? Ó, isso daí, ó. E eu vou dizer uma coisa, gente. Quem é mais perseguido é carismático. Que aqui na igreja tem um gogó lascado, lá fora o gogó some. Por isso que eu falo para esses meninos de cura e libertação. Quer ser melhor, se destaque. Porque não adianta ser de cura e libertação e não ter a cura e a libertação está preso, está amarrado. Então, meus amados irmãos, basta
seus gestos, seus atos. Por exemplo, atos de amor. Lembra que a música diz: com palavras de amor, te adoro, Senhor. Não é só para Deus, não. E dentro de casa, de vez em quando, para os filhos. A mulher para o marido. Principalmente aquele que, segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, que é um espinho na nossa carne. Hã? E de vez em quando tem lá um que é um espinho, não é? Ou não é? Nossos atos, suas ações diante das pessoas, aqui na igreja, não é verdade? Pensa, Padre. E dentro do coração cheio de Padre, que dias de bênção eu posso te dar? Que cristão é você? Não adianta a gente fazer teatros. Missa de cura e libertação não pode ser um teatro. Missa de cura e libertação não pode ser um espetáculo. Tem que ser uma transformação. Olha a pessoa que está do teu lado. Olha a cara de transformado. Ou transformada. É para isso que nós estamos aqui, para se transformar, para ser melhor. É ou não é? Lembra do que eu disse para vocês? Lá aquelas palavrinhas doces: meu amor, minha vida, minha privada. Muito vida, né? Assim que o povo brinca. Se ficar só na privada está difícil. Mas de vez em quando, gente, nós precisamos mudar nossos atos, nossas palavras, nossos medos, nossos carismas, gente. É ou não é? É verdade. Eu precisei perguntar para uma pessoa que está aqui se a pessoa era minha amiga ou minha desconhecida. Porque os atos da pessoa não mostram amizade, nem parte. Então, alguma coisa está errada. Os seus atos não estão demonstrando isso. Então a gente muitas vezes, meus amados irmãos, né, nós temos que mostrar as nossas ações às pessoas. Por exemplo, eu acredito muito, quando a gente faz uma maioridade, Deus coloca uma pedra na nossa mão. Coloca uma pedra, sabe aquela pedra assim que vai na mira certa assim, na cabeça assim, pá! Você já pegou uma pedra assim que já foi na cabeça da pessoa? E eu já, quando era criança, peguei uma pedra assim daqui e foi puf! Né? Deus coloca uma pedra dessa. Como é que você está lidando com essa pedra? Está atacando os outros? E depois vai recolher para atacar em outro? Ou muitas vezes você segura a pedra e fala assim: eu tenho certeza que, como Jesus disse que Pedro era uma pedra de tropeço, mas depois virou um grande papa, essa pessoa também vai ser uma transformação na vida dela. A gente não pode só atacar. Não? Porque nosso testemunho é maior do que as palavras, gente. Porque eu vou dizer uma coisa: você pensa que as pessoas também falam assim, mas o senhor não é carismático? Eu também não sou pouco. Mas muitas vezes, gente, a gente tem que saber o que deve ser tomado providências. Porque nem tudo a gente pode falar. Tem coisa que diz, ó, faz boca de siri. É melhor que falar asneira. Tem muita gente que falou asneira e por causa disso dentro de casa está uma perrengue grande. Cadê a asneira que foi falada? E depois para consertar a asneira que foi dita, gente, é mais difícil. Olha eu estou dizendo. Então, com certeza quando as pessoas olham para você, vão dizer: algo especial tem nesta pessoa. Olha que bonito, né? Olha para a pessoa do teu lado, diz assim: algo especial tem em você. Algo especial tem em você. Olha que bonito, né? Não é bonito, Frei? Quando a gente vai falar: nossa, algo especial tem naquele Frei, na Elô, na Neves, né? Manuel, assim por diante. Algo especial tem para você nessa pessoa. Não é bonito isso? Esse padre
como diz o jovem, é da hora. Eles estão até cantando uma musiquinha pra mim, não importa se ele é coroa, padre Mauro, se ele é missa boa. Acredita, Frei? É a música da juventude? Mas que bom que você é uma missa boa. Gente, algo especial, vamos dizer, algo especial por você. O Frei precisa falar de Jesus, cuidando de drogados. Você pensa que é fácil lidar com esses meninos? Vocês gostariam de montar uma clínica ali da sua casa? Lidar com o filho já é difícil. Imagina lidar com o filho dos outros. Não é fácil não, gente. Então os dados dos freis, do Frei já mostra que ele está passando Jesus. Materializa cuidar dos miseráveis. O mundo inteiro conheceu pela sua simplicidade e o amor que ela tinha pelos pequenos do Senhor. Eu e você podemos fazer a diferença. Vamos ver isto? Hoje, presta atenção no Padre agora. Vemos poucas ações cristãs no nosso dia a dia. Poucas ações cristãs. Eu vou dizer uma coisa. Tem coisas que eu não acredito mais. É só garganta. É só bobó. Falta atitude. Então nós temos muitas vezes ter atitude, não é verdade? Então está aí. Quando Pedro disse a Jesus que ele era o Messias, Jesus deu uma ordem a ele lá em Marcos 9. Jesus proibiu severamente de falar a alguém a seu respeito. Meus irmãos, esta ordem foi naquele tempo, pois ainda não era o momento de sua glória ser manifestada. Mas após a ressurreição, esta ordem foi quebrada e Jesus nos chama a falar dele a todos. Mas parece que muitos vivem a ordem dos tempos atrás. Não fala muito de Jesus. Muitos não falam de Jesus, não agem como Jesus e não vivem como Jesus. Com certeza, no mundo de hoje é difícil cairmos. É difícil cairmos, é difícil também errarmos, porque a gente tem muito esclarecimento, mas não devemos desistir. Uma vez São Francisco de Assis, presta atenção para vocês verem, saiu com o seu irmão Leão para pregar. Francisco convidou, vamos Leão pregar? Né? E Francisco disse ao irmão Leão: vamos sair pela cidade e anunciar o Evangelho. Naquele dia saíram os dois e andaram por toda a cidade, sem falar uma palavra. Olha que coisa, né? Não saíram para pregar, mas não falaram. Sequer voltaram ao convento. Então o irmão Leão disse a Francisco: irmão Francisco,
Não íamos anunciar o Evangelho, Francisco disse a ele, mas nós anunciamos, irmão Leão, mesmo sem termos falado palavras algumas de Jesus, nossos gestos com os pobres foram anunciar o Evangelho. Bonito, né? Precisa falar de vez em quando. O gesto dos dois com os pobres. Olha o que ele ainda diz assim. Por anunciar o Evangelho. Ao olharem para nós, com certeza, as pessoas lembraram de Jesus. Que forte, não é forte? É ou não é? Olhar para a gente e lembrar de Jesus. É o que está faltando. Nossos gestos. Tomemos para nós este exemplo, façamos jus ao nome que nos é dado de cristão e com simples e pequenos gestos de caridade, façamos a presença de Jesus presente nas nossas vidas. A todo aquele que passa do nosso lado. Tem coisas, gente, que a gente peca. Não é porque a gente, infelizmente, quer por ignorância. Tem atos nossos que, infelizmente, que nós não percebemos. É ou não é? Foi que nem eu fui no almoço chique e tinha uma pessoa muito simples lá no almoço também. A pessoa chegou depois, na hora depois que comeu, sem perceber, ela pegou a toalha de mesa da pessoa e ó. Ela não percebeu porque estava acostumada a fazer aqui. Dentro de casa, podemos pão. Mas a gente faz. Agora a gente leva costume para. Vocês estão percebendo coisas simples? Que nem, por exemplo, vocês assistiram o Telecom o ano passado, lá no Silvio Santos? O último foi a Ivete Sangalo, filho neto do Silvio Santos, não foi? Silvio Santos e a Patrícia. Você viu que teve uma hora que o Abravanel lá, o coisa, gente, o perigo está do lado. Vocês entenderem. É verdade. Na igreja é a paz de Jesus, a amor de Maria, mas dentro de casa, né? O egoísmo reina. Então, nós precisamos muitas vezes, meus irmãos, ter gesto de caridade para as pessoas. Olha para a pessoa que está do lado de nós, dá uma olhadinha. Olha que cara mais alegre. Olha que sorriso.
Até você mostra o implante que você colocou nessa boca, no dente novo. E mesmo que é banguela, sorria. Não é? Tem que ser banguela? Não. Não é? Tinha uma senhora, quando eu fui fazer missão lá em Tocantins, só tinha só um dente na frente. Mas ela dava um sorriso, chamava Paulovina. Só parecia aquele dentão na frente. Eu achava tão bonito. Agora a gente muitas vezes, é verdade? Aqui na igreja tudo alegre. Dentro de casa muitas vezes parece que eu dormi um pouco. Empurrado, ó. Parece que caiu na fossa, né? Enfesado. É, amor? Ninguém aqui caiu na fossa, não, né? Então temos que. Olha o que São Francisco fez. O leão só olhou, cuidou dos pobres calado, foi embora e pregou o evangelho. E nós estamos pregando? Hã? Será? Eu posso consultar os meus universitários lá em cima, o Espírito Santo? O Senhor me revelar assim, você, aí ó, tá precisando de mais atitude, meu irmão, minha irmã. Você aí ó, precisa melhorar. Ou vocês querem que eu faça o benefício do Santo da Paz? Eu dei nome e mando levantar, você fulano. Aí é? Né? Aqui, gente, tudo é muito fácil. Todo mundo é perfeito, não é? É a mãe. Todo mundo parece anjo. Dá uma olhada pro anjo que está do teu lado. Olha que anjo, gente. Jesus caprichou nesse anjo, né? Tem anjo de todo tipo, com chapinha, sem chapinha. É, não é? E dentro de casa, gente. Principalmente com aqueles que não vêm para a igreja, que são mais difíceis. Vocês têm filhos difíceis? Quem tem filho difícil em casa? E na igreja eu então, gente? Se eu puder levantar tudo de novo, eu levanto. Tem uns que é tão difícil. É perfeito, parece pão, mas quando come não tem gosto. Não é fácil. E é isso que a gente olha no texto, só. Para Jesus ouvir. De vez em quando tem que colocar o rosto no chão para que nos transforme. Começar a se humilhar, gente, Jesus começa por mim. Quantas